Liga aí! Ligou? Mas é pra ligar onde? Na verdade, é claro! Ah, é? Tem que ser ligado na verdade. Ligado na verdade! Muito bem, nosso podcast Ligado na Verdade, começando na sua 102,7 FM, e você que está conosco aí pela internet, obrigado pelo carinho. Muito bem, eu sou o João Lucas Barroso e Inácio José comigo aqui. Olá, João, prazer muito grande estar aqui novamente com você que está acompanhando a gente em mais esse episódio. Já são mais de 100 episódios, né, João? Com certeza, graças a Deus, muitos episódios. E não sei como, mas temos um convidado inédito hoje, Sim, né? Primeira vez, pastor Arthur está conosco. Pastor Arthur, prazer recebê-lo aqui obrigado, no nosso podcast. E gostaria que você se apresentasse aí para quem não lhe conhece ainda. Tá bom. Eu sou missionário aqui no Brasil, né? Eu tenho 15 anos agora, né? Com minha família aqui. Minha esposa foi criada aqui, Julie é o nome dela, né? E eu tenho 4 filhos. 3 está aqui comigo, 1 está nos Estados Unidos, né? E nós trabalhamos como plantando igrejas. Nós trabalhamos 14 anos em Croatá da Serra, com a igreja lá, a igreja de Croatá, nossos amigos lá, nossos irmãos. E agora nós estamos aqui em Novo Russo ajudando aqui. Né? Muito bem. Inclusive, o pastor Arthur já participou do podcast Minha História, tá lá no site da Rádio Seara para você conhecer a história dele. Bem interessante. Inclusive, Inácio, ele serviu a Força Aérea Americana, né? É mesmo? Há vários anos. Isso, para 10 anos. Tamo junto, no Ligado na Verdade. Muito bem, o tema de hoje, Jesus, nosso sumo sacerdote. Pastor Arthur, o que a Bíblia quer dizer ao revelar que Jesus é o nosso sumo sacerdote? Como assim? Tá bom. Esse aqui é muito bonito, né? E para estudar, e nós vamos ficar muito tempo no livro de Hebreus, né? Porque ele fala muito sobre esse assunto, né? E quando você está pensando sobre as leis do Antigo Testamento, pensando sobre os Levíticos, né? Nós trazemos tudo para o Hebreus, né? Que fala muito sobre as leis no Antigo Testamento, como nós achamos Cristo vai completar essas coisas, né? E até o primeiro versículo de Hebreus, né? Começou assim, que ele disse, há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, e nestes últimos dias falou nós por meio do Filho, né? E por isso nós começamos para pensar em Cristo. Como os judeus vão entender essas coisas, né? No passado, nós aprendemos muito sobre Deus, porque Deus deu profetas, né? Para nós, todo o Antigo Testamento era escrito a maioridade dos profetas maiores e menores, né? E Moisés também, né? E tem os outros livros poéticos também, históricos, mas nós sabemos que nós sabemos sobre Deus por causa alguém escreveu essas coisas. E nós pensamos em Jesus e como ele vai completar muito o que foi escrito no Antigo Testamento, né? Nós faz muitas perguntas, eu acho, nós temos muitas ainda para Deus, mas os judeus, né, no Antigo Testamento, ele faz muitas perguntas, como tudo não foi completado, né? E ainda estamos aprendendo, um tipo de revelação progressivo, né? Já dizendo que no começo nós sabemos somente que Deus é poderoso, né? Não sabemos tanto sobre a amor de Deus, a grandeza de Deus em outros jeitos, a misericórdia e graça dele, até Cristo, né? E quando você começar para ler de Gênesis, Êxodo, nós vemos que Deus é muito forte. Até meu pai sempre perguntou, por que Deus parece tão duro no Antigo Testamento e muito Deus mais de amor? E isso que eu acho muito interessante, porque era por causa de Cristo, né? Ele estava mostrando no começo que nós temos que saber que Deus é forte. Depois nós aprendemos que Deus é santo, né? Pela lei, né? E ele vai falar sobre as leis. A lei nunca foi fazer alguém santo ou perfeito. A lei para revelar que nós somos pecadores.
E deu um problema para Israel, né? Que ele disse, como nós vamos viver? Porque a lei, querendo ou não, ela foi feita para apontar a imperfeição do ser humano que não conseguia cumprir tudo o que a lei dizia. Até o apóstolo Paulo vai trazer a lei como um tutor, quase como uma babá, alguma coisa assim. Você olha para a lei, tem todos os mandamentos, todos os ritos que Deus exigia, e quando você olha, você vê que era impossível o ser humano cumprir aquilo. E a lei é boa e perfeita, Exatamente. porém o problema está na gente, né? Exato. Daí onde entra Jesus na história, né? Exatamente. Para resolver esse problema. Isso onde Paulo começou para explicar a lei, o problema não era da lei, a lei é perfeita, Deus que deu a lei para nós. E no momento que ele deu esses 10 mandamentos no começo da lei, nós vemos, tem problema. E começou o sistema de sacerdotes, né? E o Antigo Testamento, ele vai dar os levíticos, eles são um tipo de mediador entre o homem e Deus. E está dizendo para ajudar com o relacionamento, né? Entre nós e Deus, porque tem problema. Problema de nossos pecados, né? Porque tinha a questão lá do tabernáculo, né? Que só os levitas podiam entrar ali, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar onde estava o Santos dos Santos, que era na presença de Deus. E aí eles faziam justamente o que o senhor está dizendo, que era essa intermediação entre o povo e Deus, na presença de Deus que estava ali, né? Agora o Inácio tocou um ponto interessante, né? O sumo sacerdote entrava uma vez por ano, né? Só que esse sumo sacerdote, ele era pecador também, assim como nós, né? Aí o tema do podcast, Jesus, nosso sumo sacerdote. Esse não é pecador, né? E aí onde entra essa questão de entendermos, né? Cristo como nosso, digamos, mediador, né? Mediador. É o que a palavra de Deus mostra. Né? É isso. E quando Paulo fala com Timóteo, em 1 Timóteo, né, 2, versículo 5, ele diz, pois só um Deus, né, só um Deus, que todos os judeus vai dizer sim. Ele diz, e só um mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, né? Ele vai introduzir Jesus como um sacerdote, né? E nós temos essas duas palavras, sumo sacerdote, aqui em Hebreus, né? Que ele é o mais alto. E de verdade, no primeiro capítulo de Hebreus, ele começou para usar a palavra, em versículo 4, ele falou 2 vezes, tornando-se tão superior os anjos quanto o nome que é superior ao deles, né? Superior é uma palavra usada muito em Hebreus para falar sobre Cristo. Não está dizendo, ele não foi para cancelar a lei, ele completou a lei, né? Ele não vai cancelar o trabalho dos sacerdotes, né? Ele vai completar. Isso que é muito importante, é diferente, fazer né? com perfeição. Exatamente. Ele fez isso para nós, né? Completou totalmente das leis, das regras e tudo que nós podemos ser salvos, né? E nós estamos feitos santos porque ele completou a lei para nós. Não está dizendo nós temos a santidade de nós. Nós não somos salvos pelas obras, né? Mas de verdade, nós somos salvos pelas obras de Cristo que ele fez. Então é a ideia de um substituto, né? Aquilo que eu não tinha como cumprir, que é a perfeita lei de Deus, ele cumpriu em meu lugar, né? E interessante observar que eu lembro que Hebreus fala que ele entrou no santíssimo lugar, no céu, com o próprio sangue, né? Diferente do sumo sacerdote terreno, né? Que entrava com sangue de animais, né? Ele entrou diante de Deus, agora no céu, né? Para nos representar diante do Senhor, na sua intercessão, com o próprio sangue, né? Ele é tanto o cordeiro, né? Que foi sacrificado, como é também o sumo sacerdote, né? Ele usou muitas vezes a palavra em Hebreus, nós achamos, tudo coisas, até Hebreus 10:1, fala, a lei traz apenas uma sombra. Nessa palavra sombra, se nós pensamos, uma sombra, quando nós ir para o sol daqui da Nova Russas, que é muito quente aqui, a sombra que vai ver, você pode ver que talvez, vai dizer Arthur, mas é uma pessoa, talvez um homem, mas a sombra é só uma imagem de parte de nós, né? Não temos tudo, né? E no começo de Hebreus ele falou que Jesus é a imagem de Deus, o Deus o Pai, né? E que ele é exato, em versículo 3, né?
Ele é resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. E agora, nós estamos vendo Deus mais claramente, né, do que o Antigo Testamento. Nós podemos ver quem é Deus sobre isso aqui, e também ele vai clarificar coisas sobre a lei, sobre as regras da lei, e como Jesus vai completar. Ele tem que ser um homem como nós. Seguimos Hebreus 2, né, 17. Era necessário que ele se tornou semelhantes aos seus irmãos. E nós dizemos por quê? Para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Ele era feito com sangue e carne, 100% homem, mas o Deus 100% no capítulo 1 fala assim, exatamente Deus para morrer em nosso lugar. É incrível como os outros, cada ano ele explicou em Hebreus que ele vai dar um bode, né? Vai um touro para sacrificar, ter pombas, dar as ofertas e tudo. Mas isso nunca vai acabar com o nosso problema de pecado. Eles têm que fazer quantas vezes? Cada ano. Estava fazendo, e durante o ano, se você pecou, você vai lá e vai oferecer. Mas Cristo entrou quantas vezes? Só uma vez. E depois ele foi para onde? Ele para a direita de Deus. Para dizer, ele sentou na direita de Deus, né? Porque ele acabou com tudo. Não acabou totalmente, mas ele completou tudo. Tudo foi feito. Lembra que ele falou? Ele consumou tudo e foi feito. E ele sentou na direita de Pai para dizer o trabalho dele completou. Mas ele também está lá para nos ajudar. Tá? Não somente contra nossos pecados, para pagar o preço de nossos pecados, mas também ele fala aqui, para ajudar em nossas fraquezas. Hebreus 4,15. Sumo sacerdote que não possa compadecer-se com nossas fraquezas. Nós temos um que foi tentando de todos os jeitos, né? Mas nunca pecou. Mas ele pode nos ajudar nas tentações, nas dificuldades. Ele não é somente para ganhar salvação para nós, é para ajudar. Ele salva e nos acompanha na caminhada, né? Exatamente. Ele está lá para olhando para nós e sempre está conosco, andando conosco. Ele deu o Espírito para ficar dentro de nós e nós podemos viver. Mas eu acho uma coisa muito importante para aprender aqui no interior. Muitas vezes pessoas não entendem muito sobre segurança da fé. Vamos pecar, vamos ter dificuldades, sim. Mas Jesus não vai morrer muitas vezes para cada nossos pecados. Ele morreu para nossos pecados hoje e o futuro. E morreu para os pecados no Antigo Testamento também. Tudo foi pago pelo Cristo uma vez. Ele sentou na direita do Pai. E para provar, ele está lá. Não vai oferecer mais sacrifícios, não. Porque Cristo completou tudo. Muito bem, pastor Arthur, estamos chegando ao fim do nosso podcast, mas temos aqui um último ponto. Como a pessoa que está nos ouvindo agora pode receber Jesus como Senhor e Salvador? Como ela pode ter este sumo sacerdote intercedendo por ela? Tá bom. Nós sabemos, não podemos fazer nada para ganhar salvação, né? É somente crendo em Cristo, né? E o crendo, a nossa fé, importância, não para nós é importante fé, mas o objeto de fé é mais importante para nós. O objeto é Cristo, e para não somente ter uma vez, mas continuando confiando, ele pagou para nossos pecados hoje, sim, para no passado, sim, no futuro, sim. Isso não é nosso planos, é o plano de Deus que ele completou. Se nós cremos nele, tudo que ele fez, nós depois podemos crescer nele e seguir ele melhor e mais perto cada dia. Mas crendo somente nele, que tudo que ele fez, nós sabemos que ele vai completar o promessa dele e levar nós para ser o lugar que ele está preparando para nós, né? Pastor Arthur, muitíssimo obrigado. Foi um prazer imenso recebê-lo aqui, que tenhamos, né, outras oportunidades, se Deus quiser. Tá bom, obrigado. E você que esteve conosco, obrigado. Fica disponível o nosso podcast na internet para você compartilhar com quem você quiser. Valeu, Inácio. Valeu. E aí, curtiu?
Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Ceará FM 102,7.